Graça e paz, pode se assentar, por gentileza, glórias a Deus. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Né, José? E aí, Jesus está feliz com a gente? Aleluia! Que louvores abençoados. Glórias a Deus por isso. Abra sua Bíblia, por gentileza, para nós falarmos aqui da coisa mais preciosa que é a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra ao teu coração. Estou muito feliz de ver aqui o nosso companheiro Clemilton Paiva, sua esposa. Uma alegria revê-los, né, Xande? Uma alegria imensa. Veio de lá da Inglaterra, está aqui conosco, que Deus abençoe. Uma alegria estar aqui os amigos do Glauber, que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês aqui nessa nação, em nome do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 7, quando você encontrar, você diga amém. E sucedeu, depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim, ele se levantou e se foi a Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz tu como disseste, porém disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo, e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a barrica da farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. E sucedeu, depois dessas coisas, que o filho da mulher, da senhora da casa, caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. E ela disse a Elias: o que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Vieste até mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para o sotão onde ele habitava, e deitou
sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo ao matares o seu filho? E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma dessa criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e a fez descer da câmara para dentro da casa e a entregou à sua mãe. E Elias disse: vê que o teu filho vive. E a mulher disse a Elias: agora, pois isto eu sei que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra lida. É a tua poderosa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Que não haja, Senhor, nenhum obstáculo em nossa mente, nenhuma fortaleza que venha impedir o agir da sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês nesse texto e colocar aqui um tema: quando as impossibilidades se tornam possibilidades. Quando as impossibilidades se tornam possibilidades. Lucas 1,37, a Bíblia diz, um texto que conhecemos bem: pois nada é impossível para Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então nós servimos um Deus de milagres. Nós servimos um Deus que faz coisas extraordinárias. Nós servimos um Deus que vai ao nosso encontro. Nós servimos um Deus que toca nas áreas que nós não temos força, que nós não temos possibilidades. Então aquilo que era impossível para nós se torna possibilidade. Então não desperdice os seus dias pensando no que você não tem, mas celebre a Deus aquilo que Ele já tem feito na sua vida. As minhas impossibilidades se tornam possibilidade quando eu entendo que tudo que eu tenho é suficiente. Nós olhamos para essa viúva, veja, é uma coisa muito interessante, nós olharmos para Deus, nós nunca vamos entender os caminhos de Deus. Deus fala para Elias: vai para Sarepta, porque lá em Sarepta eu ordenei uma viúva para te sustentar. Só que Sarepta era uma cidade com muitas viúvas. Então qual viúva? Que viúva é essa? Deus não explicou para Elias qual que seria a viúva. O seu formato, a sua fisionomia, a altura, o seu cabelo, seus olhos. Não havia uma especificação. Mas a Bíblia também diz que Deus havia dito para a viúva para ordenar, para sustentar o seu profeta. A Bíblia diz para Elias, Deus diz para Elias: olha, vai até Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva para te sustentar. Então, o sobrenatural tem muito a ver com o encontro marcado de Deus com você. Só que esse encontro marcado de Deus com você, comigo, muitas vezes nós perdemos o milagre. Nós perdemos as bênçãos.
Porque às vezes nós não reconhecemos as pessoas que Deus vai usar como canal para que o milagre acontecesse. Então Elias tem uma ordem de chegar até essa cidade e encontrar uma viúva. E a viúva tem uma ordem de Deus de encontrar um profeta, a qual ela terá que sustentar. Mas o texto diz que a viúva tinha escassez. O texto diz que essa viúva estava passando um momento difícil na sua vida. Seu marido morreu, ela e seu filho, tinha apenas um pouco de azeite, um pouco de farinha, e ela disse assim para o profeta: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E aqui eu quero pontuar uma coisa importante na sua vida. Vira para a pessoa que está ao seu lado. Eu sei que você não gosta disso, mas faz isso por mim. Só diga isso. Mude as suas narrativas. As nossas narrativas, elas são condicionadas às nossas experiências de vida. As nossas narrativas são condicionadas àquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então a narrativa dessa viúva: eu tenho apenas um pão, um pouco de azeite, vou colher 2 gravetos e assim vai terminar a minha vida. Então não permita que as narrativas de sua vida defina qual será o seu fim. Porque as narrativas das nossas vidas são limitadas com as nossas experiências, com a nossa vivência e com a maneira que nós cremos. Mas permita que Deus vá ao seu encontro e diga como será o teu fim. É por isso que o sobrenatural acontece através de um encontro. E se você está aqui, de certeza é que Deus te marcou esse encontro. Deus marcou esse encontro com você. Então hoje é um dia que o milagre pode acontecer na sua vida. T.D. Jakes fala uma coisa muito interessante: que o milagre acontece na sua vida não com aquilo que se foi embora, não com aquilo que se perdeu, não com as coisas que evaporaram. O milagre acontece com aquilo que restou em suas mãos. O milagre acontece com aquilo que restou dentro de você. Por isso que você vai olhar para a história da palavra de Deus e você vai ver que Deus sempre teve um remanescente. E com aquele remanescente que sobrou, que restou, que resistiu, Deus tornou a fazer um novo povo. Cresceu, multiplicou. Então não fique chorando por aquilo que se foi. Eu sei que algumas perdas machucam, dói. E T.D. Jakes também diz uma coisa muito interessante, que algumas perdas na sua vida são apenas ajustes de Deus. Às vezes, Deus faz com que nós perdemos algumas coisas para nos ajustar, para nos colocar na linha, para nos colocar no eixo. E às vezes a nossa vida parece que realmente parece que na nossa perspectiva não vai ter solução. Eu vou ter apenas 2 gravetos, um pedaço de pão, um pouco de azeite, vou fazer aquilo e vou morrer. Essa é a sua narrativa, mas não é a narrativa de Deus para você. Porque na mente de Deus, Deus havia ordenado um profeta: vai até essa viúva, encontre essa viúva e mude a sua narrativa. Mostre a ela a minha grandeza,
mostre a ela o meu poder, mostre a ela que eu penso muito além do que ela pode estar pensando. Stephen Furtick, ele disse uma coisa muito interessante: ao invés de sempre orar, Deus me abençoe com mais, eu encorajo você a orar, Deus, use o que eu tenho. Pegue o pouco que tenho e faça transbordar. Quem sabe essa seja a sua oração: Senhor, pegue o pouco que eu tenho. Pegue aquilo que está nas minhas mãos, aquilo que o Senhor já me concedeu como dádiva, como presente, e faça isso transbordar. Deus pode fazer o que você tem transbordar. Deus pode fazer o que você tem nas suas mãos transbordar. Então ore pedindo a Deus: use o que eu tenho. Use aquilo que eu entreguei em suas mãos. O que restou em você é suficiente para Deus realizar o milagre que Ele deseja fazer em tua vida. Ele é um Deus de milagres. Nós vemos em João 6, 9 e 11 essa realidade. Jesus vai fazer uma multiplicação. E ele disse aos seus discípulos: dei-lhes vós de comer. E aí eles encontraram lá, Cafino, um rapaz que tinha 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Aqui está, 5 pães. Mas um dos discípulos disseram: mas o que é isto para tanta gente? Às vezes nós temos essa pergunta: será que isso vai dar? Será que é suficiente isso? Será que vai dar para alimentar essa gente toda? Será que vai dar para sustentar essa família toda? Então Jesus tomou os pães, deu graças a Deus e repartiu, e entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Todos se alimentaram. Deus pegou aquilo que eles tinham e o fez transbordar. Então o milagre vai acontecer na sua vida com aquilo que restou em suas mãos. Então não diga que aquilo que você não tem não é suficiente. O dom que Deus te deu é suficiente. Aquilo que Ele já lhe concedeu como graça já é suficiente para Ele usar poderosamente a sua vida. Quando as possibilidades se tornam possibilidades, quando eu valorizo o processo e não o resultado. Você valoriza mais o processo ou o resultado? Seja sincero. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Deus tem algumas instruções que não tem graça. Deus nos dá algumas instruções que Ele gosta de nos colocar em aperto. O Elias chega lá, o profeta, a mulher conta a história: cara, eu tenho um azeite, um bolinho, 2 gravetos, eu vou morrer, ainda você pede para mim primeiro. Bill Johnson tem uma frase que diz assim: o que você chama de atraso, Deus chama de processo. O que você está pensando que é um atraso na sua vida é apenas um processo na mente de Deus. Então você não precisa entender, você precisa crer. Deus não explica processos. E a gente está entendendo isso na prática, eu e minha casa, minha família.
Minha filha com 5 meses com câncer no fígado. A gente não entende. Mas é um processo que Deus se revela a você enquanto você caminha. Ele não vai explicar para você o porquê. E eu tenho aprendido nesta fase que é muito difícil você dizer assim: Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Quem já fez essa oração? Eu quero ter uma experiência sobrenatural. Eu quero ver o mar vermelho se abrir. Eu quero ver um anjo aparecer para mim. Muitas pessoas oram querendo uma experiência com Deus, mas a experiência com Deus pode ser de um jeito que você não gosta. Através da dor, no deserto, na solidão, na amargura, na decepção, na perda. E às vezes Deus te coloca em lugares apertados para que Ele possa se revelar para você. Então pense 2 vezes quando você dizer: Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. E são essas experiências no aperto, nas perdas, na escassez, na dificuldade, é que o seu aumento do conhecimento de Deus se torna ainda maior. Então, é aquilo que Jó disse: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Há muita gente que conhece Deus de ouvir falar, mas não tem experiência com Deus. Na dor, no momento da aflição, no momento onde você tem uma escassez, tem um filho doente, que é o mesmo caso aqui da viúva, então você não vai entender os processos. E nesse momento da nossa história, nós queremos muito o resultado. Nós ansiamos muito por um resultado imediato, rápido. E às vezes não acontece. Então aqui o processo era: ela vai ter que fabricar esse pão, ela vai ter que fazer aquilo, e ela na mente: poxa, primeiro vou ter que dar para esse profeta. Então, enquanto você vai fabricar o que o profeta está dizendo, imagina como estava a mente daquela viúva. Se coloque no lugar dela. Ela tem um filho. Isso não faz sentido. O sobrenatural não faz sentido para você. O sobrenatural nunca fará sentido para nós. Não haverá explicação para o sobrenatural. Mas aqui está. Muitas vezes nós perdemos isso por não reconhecermos esses encontros entre Elias e a viúva. Quantas vezes Deus marcou um encontro com você, com alguma pessoa, ou em alguma geografia da vida, para realizar um milagre em sua vida, mas porque você não enxergou, você não percebeu, você não discerniu, você perdeu. Então, quando você obedece às instruções de Deus, as suas narrativas começam a ter um novo significado. Então, quando eu ouço essa instrução da parte de Deus, da parte do profeta, aquela viúva se coloca numa posição em que agora ela está fazendo algo que ela não entende, ela está fazendo algo que ela não percebe, e ela não sabe por que ela está fazendo. Mas ela tem, lembra-se, de uma mensagem: eu quero que você sustente o Elias, um profeta. E Elias, Deus havia dito: eu ordenei uma viúva para te sustentar. Então Elias tem a certeza que o milagre vai acontecer, Fuzila. Elias não tem dúvida que o milagre vai acontecer. Ele tinha dúvida em qual viúva que era. Uma cidade cheia de viúvas. Mas Elias então percebe. E ali aquela mulher começa a entrar numa experiência do milagre. Quando as suas impossibilidades se tornam possibilidades, é quando você foca nas promessas de Deus.
Elias diz para ela, não tenha medo. E ele continua, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então Elias entrega a ela uma palavra profética, pastor. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará. Até o dia. Deus é específico na sua palavra. Até o dia. E aí o texto continua. Ela foi e fez conforme. Essa palavra é muito interessante. Conforme, é do jeito apropriado, é na forma que Deus havia estabelecido. Na forma. E às vezes, nos processos, nós queremos fazer da nossa forma. Não na forma de Deus. Não do jeito de Deus. E aí nós perdemos algumas coisas. Mas essa mulher, ela fez conforme. Lembra a instrução de Deus para Josué? Faça conforme tudo quanto Moisés lhe ensinou. É conforme, não é do seu jeito. Eu não quero saber se você está entendendo. Eu não quero saber se você crê ou se você não crê. Faça conforme. E esse é o desafio da nossa fé. É fazer conforme, mesmo sem você entender, mesmo você sem compreender, mesmo sem você entender nada. Faça. Elias, e ela fez conforme Elias lhe disseram. E aconteceu, olha só, e aconteceu que a comida durou muito, olha só, já mudou. Durou muito tempo. Vai durar muito tempo a abundância na sua casa. Talvez você está dizendo, nossa, esse mês não vai dar, pastor. Vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo. E olha só, olha o que o texto diz para Elias. Primeiro, o profeta tem que garantir o buchinho dele. Para Elias, para a mulher e para a sua família. Então, haverá pão para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. A provisão virá para a tua casa, para a tua família, todos os dias. Não vai faltar azeite, não vai faltar o pão na sua casa, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, pelo profeta. Conforme. Eu acho tão interessante isso que até o próprio Deus age conforme a palavra do seu profeta. Ele não poderia fazer algo a qual Elias não tinha dito. O profeta tinha uma ligação tão poderosa com Deus. A intimidade de Elias com Deus era tão grande que Deus disse, eu farei conforme o que você disse. Eu farei conforme será a sua palavra. Você já parou para pensar nisso? Spurgeon tem uma frase que ele diz, mesmo que todas as fontes da terra se sequem, mesmo que todas as fontes da terra se sequem, a palavra de Deus, a promessa de Deus na sua vida é suficiente. O ribeiro pode secar, você pode perder o seu trabalho. A palavra de Deus, a promessa de Deus para você é suficiente. Não tem como isso, dizer assim, agora não tenho saída. Não, tem saída. O Senhor te colocou lá numa situação, como foi dito aqui, a provisão vem, o milagre vem, as coisas acontecem. E esse processo é maravilhoso. Então, foque na promessa do Senhor, não importa a geografia onde você está. O Senhor
pode tornar o impossível uma possibilidade na sua vida. Pedro não caminhou sobre as águas. Ele caminhou sobre uma palavra de Jesus. Vem. E da mesma maneira, Jesus está te chamando para você, nós caminharmos sobre a sua palavra. Jesus foi ao encontro de Pedro no meio do mar, andando sobre o mar, andando sobre as águas. Eles ficaram com medo. É um fantasma? Não, sou eu, não tem mais. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Vem. Com essa palavra, vem, Pedro desce, sai do barco, pisa nas águas e começa a caminhar. Então Pedro caminha nas águas sobre uma palavra de Jesus. Você precisa caminhar na sua vida sobre uma palavra profética. Vem andar no sobrenatural. Você vai ter tempestades. E nós precisamos ter um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, para que não possamos naufragar. Jesus te chama para você caminhar sobre as águas. Quando as impossibilidades se tornam possibilidade, mantenha a visão da abundância. Às vezes, você recebe um milagre, como foi dito hoje cedo, que nós não podemos relaxar quando o milagre acontece. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Esse algum tempo depois é doloroso. Você está numa euforia, você está no entusiasmo, porque o azeite está jorrando, o azeite não secou, todos os dias ali, aquele processo diário, a sua fé está crescendo, aquela área foi resolvida, a área financeira foi resolvida. Então aquela viúva já não tinha mais problema, Cafino, com o financeiro. Ela estava bem agora. Ela comia todos os dias. Para quem diria que iria morrer no mesmo dia, já está no lucro. Sim ou não? Mas Deus mudou a narrativa dela. Deus mudou a visão dela. Deus ampliou a sua visão. E agora ela tem um filho que está doente, está piorando cada vez mais. E é doloroso quando, eu digo isso agora na pele, é tão doloroso quando você vai no hospital e o cara diz, olha, a sua filha está com um tumor maligno de 14 centímetros no fígado. O seu chão desaba. A dor é muito grande. Você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Que situação dolorosa. Então nós precisamos entender que nós precisamos olhar para o que Deus tem feito e não perder essa visão de abundância em todas as áreas da nossa vida. Então aquela mulher, quando ela vê o seu filho doente, morrendo, ela lembra do profeta. Aí o profeta diz, Senhor, aonde eu vou, o Senhor me dá problemas. Aonde Elias, na mente dele, Senhor, até essa viúva, o Senhor trouxe mal para ela, porque ela está me hospedando e cuidando de mim. Dá-me o seu filho. E Elias, então, começa a orar por ela. E sabe o que aconteceu aqui? Ele ressuscitou. Agora o milagre na vida dessa viúva foi na saúde do seu filho. Ele estava morto. Ele reviveu. Esse é o poder de Deus. Era impossível. Mas ela foi até o profeta. Disse, olha, resolva essa situação para mim. O que eu te fiz, homem de Deus? E às vezes isso acontece na nossa vida. Quem sabe você pode pensar que alguma coisa morreu em sua vida. Que alguma coisa está impossível. Se houve possibilidade para uma ressurreição de mortos, será que não há uma ressurreição para os seus sonhos?
Será que não há uma ressurreição para aquilo que Deus colocou dentro de você? O teu sofrimento não é o teu fim. A tua enfermidade não é o teu fim. Essa pressão que você está vivendo não é o teu fim. É o esmagamento. A uva, ela não sabe do seu potencial de virar vinho. Até que o vinho seja feito, alguém precisa pisar, e quando é no processo de pisar, ela não percebe. Ela não entende por que está pisando. Toda a glória da uva era ter a uva na árvore dela, na videira. E se alguém vai lá e tira o seu cacho, perdeu então a sua beleza. Mas ela não sabe que depois, de esmagada, alguém na mesa vai apreciar um bom vinho. Vai, uau! Mas ela não sabe disso. Mas quem está esmagando, pisando, sabe do potencial. E o potencial não é o que você fez, é o que você ainda não fez. Não é o que você é aquilo que você ainda não é. Então, há um potencial dentro de você, que você ainda não fez, que você ainda não se tornou, mas Deus vai esmagar você. Vai esmagar a mim, como fez com Jesus lá no Getsêmani. E vai exprimir o melhor azeite, o melhor óleo, o melhor unguento, o melhor vinho. E quando as pessoas estiverem perto de você, elas vão sentir o seu aroma, da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus sobre a sua vida, porque você vai entender esse processo. O que você precisa hoje? Jesus disse para aquele homem que havia 38 anos, que estava no tanque de Betesda: você quer ser curado? E ele começa a dizer: não, mas não há ninguém que me empurre. Não, chega de desculpa. Você quer ser curado? Ah, mas... Não, você quer ser curado. A pergunta era decisiva: você quer ser curado agora? Era um encontro. E aquele homem tinha que reconhecer que Jesus era a pessoa ideal, certa para operar o milagre. Aquele homem foi carregado até aquele tanque, com a sua cama, com o seu leito. Alguém tinha que levá-lo até ali. Mas agora Jesus disse: olha, levanta-te e anda, pega o teu leito. Você não vai precisar mais de ser carregado. Você agora terá a responsabilidade de carregar o teu leito e de seguir a sua vida. Porque ele decidiu ser curado. Quando as impossibilidades se tornam possíveis. Creio que Deus pode fazer coisas ainda maiores. Aquela mulher, agora com seu filho morto, Elias sobe até o sotão e ora, e clama, e pede a Deus. É isso que nós temos que fazer. Quando as impossibilidades estão diante de você, você ora, você clama, você pede a Deus por socorro. Você reconhece que somente Ele pode tornar o impossível possível para você. Essa viúva foi abençoada na área financeira, ela foi abençoada na saúde, e ela disse: agora, somente agora, sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Então essa viúva agora está dizendo: você é o homem de Deus que Deus havia me dito. Então o que eu quero dizer para encerrarmos? Você não pode perder a bênção desses encontros. Você tem que andar com a sua mente aberta para discernir
quem Deus coloca do seu lado. Às vezes nós pedimos, Senhor, me dá uma bênção, Senhor, e nós queremos que Ele fale conosco pessoalmente, mas Deus pode colocar o pastor ou alguém do seu lado, e a bênção vinha através daquele canal. Nessa semana, eu ouvi uma história muito triste, de um casal cristão. O homem está passando uma enfermidade grave, e ele recusa tomar remédio, porque Deus vai curá-lo. Amém. Só que a mulher já não está aguentando mais isso. Está saturando o relacionamento deles. E ele recusa, não, Deus vai me curar, vai ficar tudo bem. E o médico dando receita para ele. E aí? Os médicos são bênção. Os remédios são bênção. É igual o óleo lá de Tiago. Se tem alguém doente, vamos ungir com óleo. Naquele tempo, o óleo era uma especiaria com remédios. Então eles passavam o óleo para curar uma ferida, uma doença, mas em conjunto eles oravam. Então as duas coisas andavam em conjunto. Vamos orar, mas se for no médico, vai no médico. Falta de sabedoria. Está perdendo um casamento, porque não tem sabedoria. E o milagre está numa igreja e as pessoas incentivando ele, toma um remédio. E nada acontece. Porque não tem o discernimento de como pode ser a sua cura. Então, meus amados, fique atento. Como disse John Bevere, Deus usa pessoas com um rótulo que você não gosta. Então, às vezes, Deus envia para você a tua bênção numa embalagem que você rejeita. Não, essa embalagem não encaixa na minha crença, e daí? Essa embalagem não cabe na minha convicção, e daí? Eu quero a minha bênção. Eu quero ficar atento à voz do Espírito. Eu quero ficar atento da maneira como Deus pode usar qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser usado por Deus. Até uma jumenta. Então, se Deus usou uma jumenta, Ele pode usar qualquer pessoa. Então, fique atento para você não perder esses encontros. Esses encontros que Deus marca com você. Esses encontros no seu dia a dia. E sempre Deus marca esse encontro. Ele manda alguém ir ao seu encontro. Ele manda alguém te telefonar. Ele manda alguém te visitar. Eu ouvia um testemunho de um pastor que ele estava orando e de repente ele disse, olha, vai fazer uma visita agora para o irmão tal, lá na empresa dele. E ele disse, mas não estava na minha agenda, não estava na minha rota, não estava. E o Espírito Santo, vai lá. E ele foi até lá e disse, olha, fala para o fulano que eu estou aqui. E a secretária disse, pastor, essa reunião vai demorar muito. Ele disse, não, eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar. Ele esperou 1 hora e tal. E quando aquele irmão saiu de lá, ele estava numa reunião, desfazendo de uma sociedade, ele estava ferido. E quando ele viu o pastor, ele disse, pastor, como que eu precisava que o senhor viesse cá? Quem que te mandou? Quem te contou? Ele disse, o nosso Deus. Marcou um encontro com ele. Orou por ele. Ministrou sobre a sua vida. O Espírito Santo tem esses encontros. Ele marca esses encontros com você. Por isso que você tem que estar atento.
Assim como Elias, que levantou de um lugar e foi para outro, havia um encontro marcado. Então, há milagres para a tua vida. Há sobrenatural para a tua vida. Há abundância para a tua vida. A tua comida vai durar muito tempo. Haverá sustento na tua casa. Haverá abundância na sua casa, na sua família. Simplesmente creia e se conecte com esse Deus. Eu quero orar por você. Fique em pé. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero ministrar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem, mas eu quero te desafiar com fé. Você que diz assim, pastor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma intervenção divina. Vem aqui à frente. Você que precisa de um milagre, vem aqui à frente. Você que necessita que Deus faça algo por você. Algo que Deus faça por você.